Olha, criar um sistema de inteligência artificial que seja realmente bom é sem dúvida um baita desafio. É tanta decisão para tomar que até quem é especialista na área pode ficar de cabelo em pé. Mas e se a chave para construir uma IA melhor fosse a própria IA? Pois é, vamos entender como é que isso funciona. Então, o grande X da questão no aprendizado de máquina é a escolha do algoritmo, sabe? Tem tanta opção, tantas mesmo, que o processo acaba virando quase uma aposta. É uma mistura de tentativa e erro, um pouco da intuição de quem já tem experiência e, vamos ser sinceros, às vezes uma dose de sorte. E o resultado é um caminho que pode ser bem lento, caro e, olha, bastante frustrante. Pois é, essa pergunta é o que muda o jogo. Ela nos leva para uma das áreas mais fascinantes da IA hoje em dia, a ideia de automatizar o próprio processo de aprendizado. É como ensinar a IA a pescar em vez de só dar o peixe, sabe? Então, antes da gente chegar na solução, vamos primeiro entender bem o problema. É o que a gente pode chamar de o dilema de quem cria IA. Ou seja, quais são os perrengues de construir inteligência artificial, digamos, na mão. E olha, o processo manual é um labirinto mesmo. Pensa só, começa com a preparação dos dados, que já é um trabalho danado. Depois tem que escolher as técnicas certas, ajustar um monte de parâmetros. São tantas variáveis que, no fim das contas, criar uma solução de IA que funcione de verdade se torna um processo super lento e, para quem não é especialista no assunto, é quase impossível. E aqui tem um ponto que é super importante. A ideia é que não existe uma bala de prata, sabe? Não tem um algoritmo que seja o melhor para tudo. O desempenho dele vai depender totalmente de como ele conversa com as características dos dados daquele problema específico. É como uma caixa de ferramentas. O que funciona para um parafuso pode ser péssimo para outro. Então, beleza. Mas e se desse para navegar nesse labirinto de um jeito mais esperto? É exatamente aqui que entra o AutoML. Essa é uma solução super poderosa que está sendo criada tanto em universidades quanto por gigantes da tecnologia, justamente para resolver esse dilema. AutoML, ou aprendizado de máquina automatizado, nasceu para isso mesmo. A ideia é dar uma mãozinha tanto para quem já é cientista de dados, quanto para quem está começando, automatizando aquelas partes mais complicadas, mais desafiadoras do processo de criar uma IA. Mas o que ele automatiza na prática? Bom, ele cuida daquelas tarefas essenciais, sabe? O pré-processamento dos dados, a seleção do algoritmo certo, o ajuste fino daqueles parâmetros que são super complicados e até o pós-processamento dos resultados. Basicamente, ele faz todo o trabalho pesado. Ok, mas como é que uma máquina consegue fazer escolhas tão complexas assim? O segredo por trás de muitos desses sistemas de AutoML é um conceito super poderoso chamado meta-aprendizado. Ou, de um jeito mais simples, aprender a aprender. E meta-aprendizado é literalmente isso. É a máquina aprendendo sobre o próprio processo de aprender. Em vez de focar em um único problema, o sistema olha para trás, ele analisa a experiência de ter aplicado vários algoritmos diferentes a centenas, às vezes milhares de outros conjuntos de dados. E essa diferença, ela é fundamental. Pensa assim, o aprendizado convencional foca em resolver um problema de cada vez. Já o meta-aprendizado, ele está um nível acima. Ele olha os resultados de vários problemas para entender como otimizar o processo de aprendizado em si. É a diferença entre aprender a resolver uma conta e aprender a ser um bom professor de matemática. Certo, mas para esse meta-aprendizado funcionar, ele precisa primeiro entender a personalidade de cada problema, o DNA dele, digamos assim. E tudo isso começa com a caracterização dos dados. A ideia é bem simples, na verdade. Para poder sugerir o algoritmo que tem mais chance de dar certo, o sistema precisa primeiro extrair características dos dados, coisas que podem influenciar o resultado final. É exatamente como um médico que analisa todos os sintomas antes de receitar um remédio. E para ler esse DNA dos dados, existem basicamente 3 abordagens principais. A primeira olha direto para os dados. A segunda usa o modelo como um tipo de intermediário. E a terceira, que é bem esperta, usa algoritmos bem simples, como se fossem umas sondas para testar o terreno. A primeira abordagem é a mais intuitiva de todas. É a caracterização direta. Basicamente, a gente extrai medidas direto dos dados. Coisas simples, como, por exemplo, o número de exemplos ou de colunas, e também coisas um pouco mais complexas, como medidas estatísticas ou de teoria da informação, que ajudam a gente a entender quanta informação útil tem ali. Já a segunda abordagem é um pouco mais indireta. A gente constrói um modelo bem simples e rápido, tipo uma árvore de decisão, e aí usa as características desse modelo para descrever os dados. Faz sentido, né? Se a árvore ficou super profunda e complexa, é um bom sinal de que os dados originais também eram bem complexos.
Agora, a terceira abordagem, que se chama landmarking, é genial. A ideia é rodar alguns algoritmos bem rápidos e simples nos dados e usar o desempenho deles, por exemplo, a precisão que eles alcançaram, como se fossem as características do problema. É como se a gente fizesse um conjunto de testes rápidos para ter uma ideia do tipo de problema que a gente tem na mão. Beleza. Então, depois que o sistema extrai esse DNA do problema, ele finalmente está pronto para o passo final. Usar todo aquele conhecimento que ele acumulou de todos os outros problemas para achar a combinação perfeita. Para, enfim, recomendar o melhor algoritmo. E aqui a gente viu o resultado na prática. Com base nas características desse novo problema, o sistema consegue prever o desempenho de vários algoritmos e montar um ranking. Ou seja, em vez de ficar no chutômetro, quem está desenvolvendo recebe uma recomendação clara, algo como: olha, para esses dados aqui, um SVM provavelmente é a melhor aposta. Começa por ele. Tá, e qual é o impacto disso tudo no final do dia? O AutoML não é só mais uma ferramenta. Ele representa uma mudança de paradigma, uma virada de chave na forma como a gente pensa e constrói inteligência artificial. A importância do AutoML é gigante, de verdade. Primeiro, ele democratiza o acesso à IA, torna mais fácil para mais gente usar. Além disso, acelera o desenvolvimento e muitas vezes acaba criando modelos até mais precisos. E o mais legal é que ele permite que o aprendizado de um problema ajude a resolver outro, criando uma espécie de inteligência coletiva que está sempre evoluindo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se as máquinas estão ficando cada vez melhores em construir outras máquinas, qual vai ser o nosso papel nisso tudo? O papel da criatividade, da intuição humana. Parece que, enquanto as máquinas cuidam da parte mais técnica, o nosso foco se volta cada vez mais para definir os problemas certos, para a criatividade e, claro, para a supervisão ética. O que antes era um trabalho de engenharia manual, agora está virando um trabalho de estratégia, de guiar o processo.